A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu venho aqui mais uma vez para trazer uma palavra de edificação para as nossas vidas. E vamos começar com a leitura no livro de Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 6. E diz assim: Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Muito bem, aqui nós vemos a já conhecida história do momento em que Jesus é levado perante uma multidão de judeus para que os judeus pudessem dizer a Pilatos o que eles queriam que fosse feito àquele homem que se dizia rei dos judeus. E a história, como nós podemos perceber e conhecemos, vai dizer que os judeus, incitados pelos maiorais, pelos sacerdotes, clamaram para que fosse solto um homem que tinha cometido uma morte, ou seja, um homicida, um homem que estava preso, mas que devido àquele momento específico de festas, era costume que fosse solto, fosse perdoado uma pessoa específica que fosse escolhida e os seus pecados, os seus erros, os seus crimes fossem perdoados. E naquele momento, então, o que aquele povo decide, incitado novamente, eu repito, pelos sacerdotes, era que Barrabás, esse homem criminoso, preso, que ele fosse solto e que Jesus fosse crucificado. Bem, uma coisa que eu quero trazer aqui de diferente, talvez, hoje, é que o que representa Barrabás aqui nessa história? Bem, Barrabás representa tudo o que pode haver de ruim, não é mesmo? Tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ou seja, ele era um homem que estava em pecado porque cometeu um crime, matou uma pessoa em um motim. E enquanto Jesus era aquele homem que estava sendo ali perseguido e preso injustamente por terem dito que ele era o rei dos judeus. Ora, isso nos traz então uma reflexão muito interessante, que o que eu quero trazer hoje para os irmãos é uma frase, que nós nos apeguemos a uma frase nessa mensagem, que é: soltem Barrabás. E o que eu quero dizer para os irmãos hoje é também: soltem Barrabás. E eu vou me explicar por quê, porque o Barrabás ele representa pelo menos três coisas. Ele representa a prisão, ele representa o fracasso e ele representa a morte, tá certo? Então vejam, eu não sei o que pode estar passando na sua vida, eu não sei o que pode estar passando na sua família, na sua vida financeira, mas o que eu quero dizer para você é que você tem que procurar soltar esse Barrabás que significa o fracasso da sua vida financeira, esse Barrabás que significa o fracasso da sua vida familiar, esse Barrabás que significa o fracasso da sua vida ministerial. Você está centrado em Cristo, você está buscando ao Senhor, e o Barrabás da sua vida representa somente coisas ruins, representa somente coisas que te levam ao fracasso, mas
Hoje é um dia que você pode olhar para dentro de você e, através do Espírito Santo de Deus, perceber que é necessário se desvincular e soltar esse Barrabás, o Barrabás da vida fracassada, da vida financeira fracassada, da vida familiar fracassada, da vida ministerial fracassada. Por outro lado, esse Barrabás também representa um vício. E hoje também, além de nos livrarmos desse fracasso da nossa vida familiar, da nossa vida financeira, ministerial, qualquer fracasso que estivermos passando, é hora de nós soltarmos o Barrabás do vício. Os vícios que nos perseguem, vício da rede social, vício da bebida, vício da pornografia, vício de tratar o nosso cônjuge mal, vício de tratar o nosso filho, nossa filha, o nosso irmão, os nossos pais. Nós devemos largar esse vício, porque é uma coisa que parece que está já dentro de nós, como fazendo parte da nossa vida e representando aquilo que nós somos, mas eu quero afirmar que no dia de hoje não, isso não faz parte da sua vida. Esse vício, o vício que você tiver, não importa qual seja ele, por mínimo que possa parecer para você, ele é um vício que ele deve ser largado, ele deve ser abandonado, ele deve ser deixado de lado para viver uma vida plena, ao lado daquele que não traz nenhuma possibilidade de vivermos vícios, de estarmos aprisionados numa vida de vícios que nos apenas colocam para baixo, que apenas nos fazem cair e ficar prostrados diante do mal e vencidos. Mas Barrabás também pode representar a morte. E o último ponto que eu quero trazer aqui é que hoje é um dia, através dessa mensagem, você que está nos escutando, de você se livrar da morte, a morte dos seus sonhos, a morte dos seus projetos. Talvez você olhe para trás, veja que você tem projetos, ou você tinha projetos, você teve sonhos ou tem sonhos. É hora de retomar esses sonhos. E sabe por que é hora de retomar esses sonhos? Porque hoje é um dia de soltar o Barrabás do vício, do fracasso e da morte, e se apegar àquele que pode transformar todas essas circunstâncias, que é quem? Cristo. Cristo é a base do sucesso de todos os aspectos da nossa vida. Em vez de nós estarmos presos aos fracassos, nós, com Cristo, estaremos libertos e estaremos nos sustentando na base do sucesso para todas as coisas da nossa vida. Basta que nós continuemos nos achegando a Ele, nos aproximando dEle, porque, como diz a sua palavra, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, meus irmãos e irmãs, vamos nos centrar em Cristo como base para o sucesso da nossa vida. Pare de colocar as suas expectativas, as expectativas das suas realizações, do seu sucesso em você mesmo ou em outras pessoas, porque o que você vai conseguir fazer dessa maneira é somente se apoderar desse Barrabás e ficar preso no fracasso, porque o homem, ele não pode trazer sucesso verdadeiro para você. É como Jesus falou para aquela mulher na beira do poço. Ela disse, o Senhor Jesus disse, eu quero água. E aquela mulher disse, mas que água que você quer? Como é que você fala comigo? Eu sou samaritana e você é judeu. E em um momento específico, Jesus fala para ela que se ela bebesse da água que ele desse, ela jamais teria sede. Em Jesus, então, é a fonte, é a base para todo o nosso sucesso. Solte o Barrabás do fracasso e se prenda ao Cristo que te traz o sucesso da sua vida financeira, familiar, ministerial, em todos os aspectos. Você vai ter sucesso, desde que você se prenda a Cristo. Mas Cristo também é a libertação de toda a prisão, meus irmãos. Se você está aprisionado em um vício específico, seja um vício da bebida, da pornografia, da rede social, porque uma coisa que nos aprisiona hoje muito, principalmente aos jovens. Mas se você também tem um outro vício, por exemplo, você está viciado em tratar mal a sua esposa, o seu esposo, você não consegue mais falar com ele bem,
Toda palavra que você dá a ele ou a ela, você dá com ignorância. Você não presta nem mais atenção, porque você já está tão acostumado que isso virou natural. Mas hoje é dia de quebrar esse Barrabás, de soltar esse Barrabás desse vício e se ligar a Cristo, que é a libertação de toda a prisão. Tá certo, meus irmãos? E por último, Barrabás representa a morte, mas Cristo é aquele que representa a vida e vida e abundância, porque Ele é a ressurreição de todos os nossos sonhos e projetos. Em mensagem passada eu falei que há coisas que nós podemos fazer para nos reerguermos, para reiniciarmos a nossa vida, mas há coisas como, por exemplo, quando Lázaro precisou ser ressuscitado, todos sabiam do problema de Lázaro, todos sabiam que Lázaro necessitava de um recomeço, mas somente Cristo pôde reiniciar a vida de Lázaro. E somente Cristo é a ressurreição, é a vida eterna, é a vida em abundância que nos tira da prisão, ou daquilo que Barrabás representa como a morte dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Solte o Barrabás da morte e se agarre ao Cristo da ressurreição. Hoje é o dia de soltarmos esse Barrabás. Hoje é o dia de entendermos que é esse Barrabás que representa o fracasso, a prisão e a morte que nos impede de termos uma vida mais fortificada, mais estabelecida, mais baseada na verdadeira pessoa que traz o sucesso verdadeiro, que traz a libertação verdadeira e que nos possibilita uma vida eterna. E essa pessoa é Cristo. Então, meus irmãos, hoje eu clamo aos irmãos, soltem Barrabás e se prendam a Jesus. Vamos fazer uma pequena oração e que os irmãos possam ser abençoados com essa palavra em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que possamos sempre colocar no nosso coração o desejo de nos prender a Cristo, de nos prender ao Espírito Santo de Deus, para que não fiquemos aprisionados ao Barrabás do fracasso, ao Barrabás da prisão, dos vícios, da morte, Senhor. Que nosso ser possa estar cada vez mais conectado com o Teu Espírito e que Cristo possa ser a base de todo o nosso projeto de vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti que essa mensagem possa impactar pessoas para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós Te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.